E esse é um assunto muito delicado. Nós temos aqui no estúdio para falar conosco o psiquiatra Ramon Yuli Freitas Mendes. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Como nós vimos aí na reportagem, né, é muito importante que a família esteja próximo nesse momento de depressão pós-parto. Justamente, Délio, porque a depressão pós-parto, ela se inicia nas 4 primeiras semanas após a gestação. Por isso que ela também é chamada de depressão puerperal. Então, os primeiros 28 dias após o parto é quando a gente consegue ter o diagnóstico da depressão pós-parto, sendo que os sintomas começam durante a gestação. Agora, é uma doença e ela é mais comum do que se imagina? Tem alguma porcentagem que mostra isso? Os estudos mostram que a porcentagem da depressão pós-parto, ela varia de 10% a 15%, e naquelas mulheres que já tiveram a depressão antes da gestação, pode chegar de 25% a 50%. Só que tem alguns casos que são subdiagnosticados, por isso que talvez essa porcentagem, com certeza, é ainda maior. Só que tem aqueles casos não registrados, né? Agora, o interessante é que dá para perceber se a pessoa tem tendência para desenvolver a doença na gestação, né? Isso, com certeza. Por quê? A depressão pós-parto é mais comum nas primíparas, que são aquelas mulheres da primeira gestação, que vão ter o primeiro filho. Então, às vezes uma gravidez indesejada, ou então uma estrutura familiar inadequada, a mulher começa a ficar ansiosa, irritada, triste, o isolamento social, não quer fazer nada, não faz atividade física. Por isso que é importante a mulher engravidou imediatamente no ginecologista, iniciar o pré-natal, e o ginecologista, detectando esses sintomas, encaminhar para o psiquiatra para que seja tratado corretamente. Bom, Ramon, mas como se trata de uma doença psiquiátrica, psíquica, né? Qualquer um pode desenvolver? Não está ligado a uma camada social, outra não? O que acontece, Délio? O que a gente tem visto muito na prática, os fatores psicossociais. Então, aquelas pessoas que têm uma renda familiar mais baixa, que é mais desestruturada, tem uma tendência maior a desenvolver a depressão pós-parto. Porém, ela é comum para qualquer mulher. Por isso que a gente tem que ficar atento a qualquer queixa para o ginecologista, falar o que está sentindo, para que seja procurada a ajuda adequada. Agora, nós temos algumas perguntas também de nossos telespectadores. A Luciana, de Juramento, ela pergunta se uma mulher que teve uma depressão pós-parto na primeira gravidez, se ela engravidar de novo, qual que é a possibilidade de ter novamente? Essa pergunta foi boa, Luciana, você que está em Juramento. Na verdade, toda e qualquer pessoa que já teve depressão, ela entra no grupo de risco para ter novamente depressão. Então, se você já teve uma depressão pós-parto na sua primeira gestação, ao engravidar novamente, já procurar o ginecologista para o pré-natal e o psiquiatra para fazer um tratamento associado aí. Já a Alessandra, de Três Marias, ela pergunta se insônia e ansiedade podem provocar a doença. Na verdade, Alessandra, essa pergunta também é uma dúvida comum. Na verdade, não é que a ansiedade e a insônia vai causar a doença. Isso é um dos sintomas da doença. Então, aquela ansiedade, a angústia, a hiporexia, que é a falta de apetite. Então, isso são alguns indícios que podem estar entrando no processo depressivo. Então, sentiu esses sintomas, já procurar o psiquiatra. Agora, só para a gente entender melhor, é o caso em que a mulher, ela até rejeita aquele bebê de alguma maneira, né? Essa criança, ela tem que ser afastada da mãe nesse período que ela está se tratando? Como que é isso? Não, Délio, de maneira nenhuma. O que acontece? Quando tem a depressão pós-parto, é muito comum essa rejeição da mãe com relação ao seu bebê. Só por isso que o indicado é a psicoterapia familiar, como disse a nossa colega psicóloga agora há pouco. Então, você tem que tratar a família como um todo. Você tem que explicar para a mãe que isso que ela está sentindo é algo que tratando vai melhorar. É muito importante a parceria, a ajuda dos avós, dos irmãos, dos tios, de toda a família, para que dê o apoio necessário para que essa mãe aceite bem o seu bebê, possa dar os cuidados necessários e aí tratar corretamente para essa depressão passar. Porque tem também o aleitamento materno, né? Como que ele vai ser feito nesse período, doutor? Isso é interessante. O aleitamento materno é o seguinte, a maioria dos antidepressivos, eles realmente passam pelo leite materno. Só que a gente tem algumas classes de medicação que não passam por leite materno. Então, é importante, a base é a psicoterapia, é a terapia com a paciente, a terapia familiar, e entrar com o medicamento correto que não vai passar por leite materno. Então, a amamentação, ela tem que ser feita e deve ser feita, porque é necessário para o seu bebê, no mínimo, 6 meses de aleitamento materno exclusivo, né? Ok, Ramon, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, estou sempre à disposição. Valeu.